paz do Senhor Jesus, mais um dia na presença do nosso Deus. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo e depois nós vamos fazer uma breve meditação da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, pela vida. Nós queremos, Senhor, nessa tarde, engrandecer o teu nome e queremos também, Senhor, nos apresentar diante de ti da forma que somos. Meu Pai, eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha esquadrinhar o nosso coração. Se há alguém aí, Senhor, do outro lado da tela, que está passando por dificuldades, Senhor, financeiras, que está passando dificuldades familiares, Senhor, que está passando por uma enfermidade, eu quero pedir, Espírito Santo, toca nessa vida agora. Toca, Senhor, no físico dessa pessoa, toca, Senhor, na comunhão da família. Eu peço, Senhor, derrama o teu milagre nesta tarde, nessas vidas, Senhor. Tu sabes que nós passamos por este mundo e nós, infelizmente, estamos sujeitos às pressões deste mundo. Mas eu peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha como um bálsamo na vida dessas pessoas. Pai, fala conosco através da tua palavra e repreende agora toda hoste maligna contra estas pessoas que estão comigo, meu Pai. Repreende toda hoste maligna que tem assolado a vida deste povo, meu Pai. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale através da tua palavra para que nós possamos aprender e praticar mais daquilo que tu tens para nós e que nós possamos te agradar, Senhor, através da prática da palavra, Pai. No nome santo de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Abre a tua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, ele, escrevendo a carta aos Coríntios, ele cita este ocorrido, né? Ele tinha um problema, que não sabemos exatamente qual era o espinho na carne que ele tinha, mas ele pede a Deus que Deus o restaure daquele problema. E Deus o responde dizendo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo, diante dessa resposta de Deus, ele fala que de boa vontade, então, ele se gloriaria nas fraquezas, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Existe uma tendência no ser humano de esconder suas fraquezas. A gente vê que muitas vezes as pessoas estão tristes, mas ela mostra um rosto alegre. Às vezes a pessoa quer chorar, mas ela guarda, ela retém as lágrimas. Às vezes a pessoa está oprimida, mas ela aparenta estar no controle. Muitas vezes as pessoas lutam contra a depressão e mesmo assim elas procuram convencer as outras pessoas de que tudo vai bem. Talvez você esteja passando por este momento, talvez você esteja contendo as lágrimas. Você quer chorar, mas você não quer mostrar para as pessoas, você não quer mostrar fraqueza. E tudo isso, quando nós paramos para analisar, a gente vê que tudo isso revela a importância que nós damos a uma imagem, a importância que nós damos à nossa imagem diante das outras pessoas. Quantas vezes nós vemos nas redes sociais pessoas sorrindo, pessoas fazendo declarações de amor, mas quando você vai ver, as pessoas estão se batendo, as pessoas estão se agredindo, as pessoas estão chorando. E por que elas mostram aquela felicidade que elas não têm? Porque elas não querem se mostrar para os outros, elas querem na realidade esconder a sua fraqueza. Por quê? Porque dá muita importância à sua imagem. E nós desejamos que as pessoas nos vejam como vencedores.
A gente acha que porque as lágrimas estão rolando, aquilo vai levar uma imagem de fracassado, de pessoa que não vence na vida. Por isso é que nós resistimos a todo custo a revelar as coisas, a mostrar a nossa verdadeira condição de ser frágil. Paulo, ele afirma até com alegria que ele se gloriará das suas fraquezas. Por quê? Porque é até difícil a gente olhar para uma declaração dessa, dizendo que ele se gloriaria na sua fraqueza, né? É difícil a gente entender isso. Você, por acaso, já parou para pensar nessa declaração que ele fez? Ele diz que ele não vai fazer qualquer esforço para esconder a fraqueza dele, mas pelo contrário, ele vai se gloriar porque essas fraquezas existem. Então, as suas fraquezas não lhe provocam vergonha. Ele está dizendo que apresentará como verdadeira marca da sua total dependência de Cristo. É isso que ele está dizendo. Na verdade, para nós, a atitude de Paulo é incompreensível. Mas se você olhar a história do povo de Deus, você vai conseguir entender, você vai conseguir pensar em algumas pessoas que dependeram de Deus. Se você olhar para a vida de Abraão, de José, de Moisés, de Davi, dos apóstolos, você vai, por acaso, poder dizer que essas pessoas, alguma dessas pessoas, elas foram usadas graças à força que elas tinham, à sua própria força e virtude? Não, não vai, porque Abraão era um ancião. Ele era um ancião e era incapaz de gerar filhos. Ele não podia ter filhos, mas o Senhor lhe deu filhos na velhice. José, ele era um escravo abandonado no cárcere. Quer condição mais difícil do que essa? Condição mais frágil do que essa? Você está encarcerado numa prisão? E mesmo assim, o Senhor o honrou. O Senhor o levantou com grande poder. O poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de José. Moisés, ele era um pastor de ovelhas, um simples pastor. Ele era um homem que, ele mesmo, quando Deus o chamou para tirar o povo da escravidão do Egito, ele se denominou alguém pesado de língua, que não tinha eloquência, não conseguia falar. E Deus usou como instrumento. Gideão se dizia o menor da casa dele. Gideão, ele era o menor da casa dele. Davi, um simples pastor de ovelhas. O pequenininho que, quando Samuel foi ungir um rei ali na casa do pai dele, ele passou por todos os filhos de Jessé, e menos por Davi. Por quê? Acho que ninguém pensava em Davi, de tão pequeno que ele era. E Neemias, que era apenas o copeiro do rei, ele tinha reservas até para pedir ao rei, para ele poder voltar para a terra dele, para poder reconstruir os muros. João Batista, ele era desconhecido, morava no deserto. Os discípulos, quantos discípulos que eram simples pescadores, homens até iletrados, sem nenhum preparo, né? E se nós olharmos para a vida do próprio Paulo, que escreveu essa carta, Paulo, ele era um homem letrado, ele era um homem importante, ele era um perseguidor da igreja, mas ele foi deliberadamente enfraquecido pelo Senhor, por intermédio de um espinho na carne, que o atormentava. Então você vê que eram homens frágeis. É interessante que uma certa ocasião, um professor meu muito sábio, mas muito sábio mesmo, ele diz que quando o homem está caído, Deus manda que ele se levante.
Mas quando ele está muito lá em cima, Deus manda que ele desça. Sabe por quê? Porque Deus, ele te quer na posição certinha para te usar. Paulo estava lá em cima. Paulo era um perseguidor da igreja e Deus precisou abater Paulo primeiro, para depois usar ele como instrumento. Já muitos servos dele estavam já abatidos, já estavam lá embaixo, e Deus elevou, Deus capacitou e Deus usou. Então nós vemos que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você esteja se sentindo fraco, muito fraco hoje, mas você tem que se atentar para essa palavra, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não tenha medo de mostrar a sua fraqueza. Estes que eu citei são apenas os heróis das Escrituras. Eles marcaram profundamente a história do povo de Deus. E todos eles, sem exceção, eles foram úteis porque eles permitiram que suas fraquezas fossem um meio pelo qual Deus demonstrou a sua glória. Então, meu querido, eu quero te dizer nessa tarde, não esconda as suas fraquezas, não procure ocultá-las, não perca tempo se justificando, não as ignore tentando se fazer de forte, deixa Cristo manifestar o poder dele através da sua vida. As suas fraquezas, elas são, na verdade, a porta para que toda a plenitude de Deus se manifeste em você, através da sua vida. Deixa Deus te usar através da sua fraqueza. Não demonstre ser aquilo que você não é. Às vezes, a sua fraqueza vai fazer com que você seja um instrumento na vida do outro. Veja, Moisés, um homem que nem sequer sabia falar direito, foi um grande instrumento para tirar um povo inteiro da escravidão do Egito. Às vezes, Deus está querendo usar você, desse jeitinho aí que você com essas coisinhas que você tem. Porque quando as pessoas olharem para aquilo que Deus executou através da sua vida, eles vão reconhecer o poder de Deus em você. É isso que nós temos que aprender com Paulo hoje, né? A graça do Senhor nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, vamos fazer como Paulo, vamos nos gloriar nas fraquezas. É isso que nós precisamos aprender hoje. Deus, ele não usa a pessoa elevada demais. E Deus também não usa a pessoa caída demais. Deus quer você no pontinho certo. Por isso, se você está muito lá em cima, o Senhor vai fazer você descer um pouco, para que Ele possa te usar. E se você estiver muito lá embaixo, o Senhor primeiro te levanta até o ponto que Ele quer. E depois Ele te usa. O poder dele se aperfeiçoa então na sua fraqueza. Tome essa palavra para a sua vida. Não queira ser aquilo que você não é. Mas deixa Deus te usar também com a sua fraqueza. Porque às vezes o inimigo, ele nos faz pensar que a nossa fraqueza vai impedir Deus de agir. Mas isso é engano do diabo, porque Deus, ele usou estes homens que estavam encarcerados, homens que já estavam velhos. Deus não olha a nossa idade, Deus não olha o lugar que nós estamos, Deus não olha, Ele nos usa, Ele apenas nos prepara e nos usa. É isso que Ele quer, instrumento nas mãos dEle, que sejam maleáveis e que se glorie sim nas fraquezas. Aprenda a se gloriar nas fraquezas, para que sobre você repouse o poder de Cristo. Esta é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Ele quer te usar. Então deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar mesmo com as suas fraquezas. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos, Senhor, que somos tão pequenininhos, Pai.
mas que o Senhor é um Deus tão grande. Senhor, às vezes nós olhamos para a nossa incapacidade, nós olhamos para os nossos defeitos, para as nossas debilidades, e nós achamos que temos que escondê-la, nós achamos que temos que nos mostrar fortes demais, mas o Senhor nos usa dentro daquilo que somos, o Senhor nos prepara, o Senhor nos capacita, e nós queremos, Senhor, nessa tarde, mudar a nossa atitude. Não queremos nos parecer com aquilo que não somos, mas nós queremos sim, Senhor, estar nas tuas mãos como instrumento, Senhor, instrumento para que o teu poder venha sobre nós e que o Senhor venha nos usar, manifestar, Senhor, a tua plenitude através de nós. Que as nossas fraquezas, elas sejam realmente a porta para que toda a tua plenitude, Senhor, se manifeste na nossa vida. No nome santo de Jesus, fortalece essas pessoas que estão do outro lado,